Para cima. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe. Um prazer aí estar. Hoje a gente conseguiu falar com o Paulo da Arx, que é uma gestora que a gente conhece há bastante tempo, é um parceiro nosso muito importante. A gente utiliza bastante os produtos dele nas carteiras dos clientes e nada mais importante para a gente do que trazer ele que está dentro, está vivenciando, né, o produto ali, vivenciando a estratégia do produto, poder nos trazer algumas informações, né, para a gente poder, como a gente às vezes fala com os clientes hoje, no dia a dia, o que aconteceu com os créditos privados, como foi esse momento, né, de pandemia, o que aconteceu com os preços, e muita gente ficou, às vezes até, quero sacar, e quando a gente tentava explicar tecnicamente, muita gente ainda se sentia desconfortável. Então é por isso que a gente já falou com o Paulo, e aí a gente vai fazer um compilado aqui de economia, falar um pouquinho de economia e deixar o Paulo também falar um pouco do produto, como que passa por isso, o que está acontecendo, como que isso tende a ser daqui para frente. Acho que esse é o lado bom da gente poder fazer a live e tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Paulo, o palco é seu. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Começar a falar aqui um pouco do cenário, só para a gente botar em contexto, e depois a gente até partir para uma forma mais dinâmica, mas acho que é importante só colocar, assim, a gente passou há 2 meses atrás, não tem tanto tempo assim, num cenário bastante conturbado, então tivemos 3 coisas que aconteceram ao mesmo tempo. A gente viu ali, primeiramente, a questão, obviamente, do Covid, né, o Covid-19. A gente teve uma guerra de petróleo ali entre a Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que o foco, na realidade, maior era a questão até da produção de óleo de xisto americano. Os Estados Unidos hoje é o maior produtor mundial de petróleo. E terceiro, a gente teve aquela discussão, né, da aprovação do BPC, né, do adicional do valor, que custou 20 bilhões por ano, né? Isso aí é um pano de fundo, na realidade, da questão do relacionamento entre o governo, o executivo e a Câmara, Senado também, né? Então, naquele momento, e a gente, como brasileiro, né, nunca viveu a situação de você ter que ficar em casa, né, tudo. Então, é uma situação bastante agressiva. E aí, basicamente, o que acabou acontecendo é que essa crise, né, eu já tenho bastante tempo, já vi bastante crise, e essa crise é diferente. É uma crise sanitária e ela foi uma crise de oferta e demanda. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, então literalmente parou, né? Você foi para casa, você profissional liberal, autônomo, perdeu a renda de um dia para o outro, pequeno e médio negócio também, não deu, ninguém se preparou, e você teve um efeito muito grande na economia como um todo, né? Então, a gente viu todos os países do mundo, de certa forma, suportando a economia, fazendo planos, e os bancos centrais botando dinheiro para tentar, de alguma forma, diminuir o problema de liquidez que estava acontecendo em todos os países do mundo, né? Se a gente for trazer aqui para o mais recente, para a gente não entrar muito no detalhe, pegar ali a ajuda dos Estados Unidos. Foi literalmente uma ajuda trilionária. A gente está falando ali em 3 trilhões de dólares, né? O PIB dos Estados Unidos, mais ou menos, isso é 15 a 20, quase 20% do PIB americano, para a gente ter uma ideia do tamanho da ajuda que os Estados Unidos está fazendo para a economia deles. Quando você vê, e o Fed lá voltando a comprar título literalmente sem limite, né? Então, isso tudo para suportar a economia. Vindo para o Brasil, o governo brasileiro também fez uma ajuda. Primeiramente, ele fez uma ajuda de mudança de fluxo, né? Antecipar 13º, você depois fez antecipou 13º, postergou o pagamento de imposto, fez o orçamento de guerra, né? Permitindo até que se comprasse títulos, né? Botou muito dinheiro, liberou compulsório de banco, dando inclusive possibilidade dos bancos comprarem títulos privados, e
né? E depois você teve essa ajuda toda do tal do Corona Voucher, R$ 600, e dar uma ajuda na economia, folha de pagamento, para tentar segurar um pouco a economia. 2 meses se passaram, a gente começa a ter uma visão melhor, né, do impacto que você vai ter, e está saindo agora discutindo a saída e como é que é a volta, né? Obviamente, o que a gente está vendo no mundo inteiro é uma volta diferente, é uma forma de consumo, né? Se a gente estiver olhando na China, um pouco diferente do que está acontecendo, né, que era o consumo anterior. Então, restrições a aglomerações, então cinema, restaurante, shopping center, o pessoal está evitando de fazer, né, de estar nesse tipo de ambiente, e você está usando mais tecnologia. Então, isso também acabou, é uma tendência que eu acho que veio para ficar, essa questão de uso de mais tecnologia em tudo, né? Então, aqui a gente está fazendo o Zoom, né, que é uma coisa que a gente não fazia antes, agora a gente está fazendo. Então, e aí tem impacto em algumas cadeias, então impactos, por exemplo, na questão de turismo. Então, é uma dinâmica diferente do que a gente estava acostumado, né? E aí, olhando um pouco para a questão de economia, eu acho que é importante, se a gente está falando que, basicamente, você pega o mundo, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, só por Europa também poderia ser, mas Estados Unidos, a previsão do crescimento é um decréscimo de 6%. Tá? Europa, a gente está falando alguma coisa próxima de 10%. Tá? Brasil, alguma coisa em torno de 7%. Quando você está olhando China, provavelmente um crescimento... China vai ter crescimento positivo, né? A China foi menos afetada e já saiu. A gente vai ver um crescimento para a China, alguma coisa em torno de 2%, 3%, que é bem menor, né, do que a gente viu, né, nos anos recentes. Tá? Então, olhando, a gente vai ter um impacto. Qual é a grande consequência disso? Você vai ter um aumento de desemprego no mundo. A gente está vendo nos Estados Unidos ali desemprego até de 20 milhões de pessoas, até um número maior do que esse. E aqui no Brasil também você vai ter, porque a gente vai ter uma série de empresas, né? Aí que eu acho que acaba sendo importante. Pequenas e médias empresas em crise são sempre as mais afetadas. As empresas grandes, né, que até a discussão que a gente está tendo aqui da questão do portfólio que a gente tem, são as maiores empresas do Brasil e as empresas mais fortes. E, normalmente, essas empresas, elas acabam, na crise, saindo mais fortes, se consolidando, comprando as empresas pequenas e médias. Então, tem essa dinâmica que basicamente se repete a cada crise, né? Então, que é mais ou menos o que a gente está vendo. O Banco Central aqui brasileiro, ele fez uma série de medidas, né, para estimular a liquidez, né? Então, e aí o que o Felipe falou, só para me usar aqui, explicar um pouco também do que aconteceu antes da gente partir para um bate-papo, do que aconteceu com crédito privado. Então, se a gente olhar, voltar, qual era o cenário? O cenário era de pânico, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo começou a ter uma necessidade por caixa muito grande, né? Porque as empresas, as pessoas físicas, você não sabia quanto tempo ia ficar, então você queria caixa. Foi no Brasil e no mundo isso, não foi só aqui, foi uma tendência global. Você teve uma busca grande e uma das coisas até que aconteceu, que assim que é curiosa, mas aconteceu bastante forte, foi até o presidente do Bradesco cunhou um termo que é efeito álcool gel, né, que basicamente ele se sentia como tipo dono de uma farmácia, que a pessoa chegava lá, independente se fosse usar ou não, levava tudo que tinha de álcool gel, né, e que basicamente ele era o que eles estavam vendo das empresas, as empresas sacando todo o dinheiro que podiam de linhas e tudo que tinham, né? E aí, olhando para o mercado de crédito, o que acabou acontecendo? O mercado de crédito, né, a gente teve uma quantidade de saque muito grande, se a gente estiver olhando, principalmente fundo com liquidez, né, de D1, mais ou menos 40% do volume dos fundos foram resgatados em 2, 3 semanas. E aí, o que acaba acontecendo? Os fundos precisam vender esses títulos, né? E aí, quando você vai a mercado, a liquidez, basicamente, você acha a liquidez quando você encontra o comprador, o vendedor encontra o comprador, né? E aí, num cenário desse, em que você tem um cenário em que todo mundo está buscando liquidez, você acaba tendo que vender muito barato o seu título.
né? E foi basicamente o que aconteceu, e a gente viu os títulos de crédito saindo ali do CDI mais 1 e indo para CDI mais 4. Tá? Então, o que acontece? Que eu acho que esse aqui é um conceito importante para a gente falar, que é a questão do que é renda fixa no final do dia, né? E no qual o crédito está ali dentro, né? A renda fixa, ele na realidade não tem um preço fixo. O que ele tem é a renda fixa. Ou seja, quando eu compro um título de crédito, eu sei quando ele vence e eu conheço os fluxos ao longo da vida desse título. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. E aí tem o impacto, né, positivo, né, também desse cenário. O que acaba acontecendo? Digamos que eu tenha um título que hoje vale R$900, esse título vence em 1 ano e por R$1.000. Quanto é que eu ganho? Quanto é o título? Quanto é o meu retorno nesse título? Basicamente, eu vou ganhar R$100 em cima de 900 que eu investi. Então, minha taxa de juros nesse título, implícita ali, é de 11,1%. Digamos que eu chegue amanhã e preciso vender esse título desesperadamente. O que vai acabar acontecendo? Se eu conseguir encontrar alguém que compre por 800, quanto é que essa pessoa vai ganhar de juros? Como o título ele continua valendo R$1.000 lá na frente, esse título ele vai pagar 200 sobre 800, que é 25%. Então, o que acaba acontecendo? Para aquelas pessoas que mantêm o título, elas não vão perder dinheiro. Se você, por acaso, vende o título no meio do caminho, né, se você vende o título, você acaba não tendo essa recuperação no valor do ativo que está tendo. Né? Então, é como se você tivesse, basicamente, a mesma coisa se você tivesse um apartamento. Eu tenho um apartamento, eu preciso vender um apartamento muito rápido. Não é que o apartamento deixou se desvalorizou. É apenas que eu precisei vender rápido, mas se eu tivesse tido tempo para vender, provavelmente eu ia conseguir o preço que eu acho que o apartamento vale. Então, o que acontece no final do dia? Você teve ali uma perda, e aí, e uma coisa que é importante, a gente está vendo aqui falando de liquidez, eu não falei até agora de crédito, de qualidade de crédito, porque não deu a qualidade de crédito das empresas continua sendo ótima, não variou, né? Não deu nem tempo, né? As empresas são empresas muito fortes, as empresas que a gente tem em carteira, que basicamente tem nos fundos de crédito em geral, né, que são empresas que a gente chama de high grade, ou seja, de boa qualidade de crédito, que é o que o mercado de capitais compra, né, que são empresas basicamente que as empresas que emitem debêntures, por exemplo, no Brasil, têm uma sobreposição muito grande com as empresas de bolsa de valores, ou seja, são as empresas grandes brasileiras, né? Então, são as maiores empresas, são empresas ali que passaram 2014, 2017, que foi um cenário que o PIB caiu 10%, taxa de juros de 14%, pagavam nos empréstimos, usaram ali 18, 19 para alongar as dívidas. Muitas das empresas pegaram dinheiro emprestado para 10 anos, 5 anos, então alongaram a dívida. E hoje estão pagando o CDI de 3% na dívida. Então, é uma situação muito melhor do que elas estavam há 5 anos atrás, né? E elas estavam também no momento com bastante caixa para fazer investimento, para fazer expansão, e acabaram não fazendo. Foram pegos pelo coronavírus no momento em que estavam com bastante caixa e uma situação tranquila, né, de liquidez. Então, ajuda bastante na questão do como é que vai desenvolver, né, e a capacidade de pagar. Por isso que a gente fala que não tem muito problema, né? Esse fluxo que eu dei o exemplo você só vai receber no final se a empresa tiver capacidade de pagamento, que a gente está vendo que tem. Não é esse o problema, né? Tanto que não é o problema que o Banco Central até tomou a iniciativa de falar que ele queria intervir no mercado. Porque se tivesse as empresas quebrando, não adiantava o Banco Central comprar, porque o preço ia voltar a ficar ruim de novo. Mas como era uma questão de liquidez, ele consegue entrar no mercado de alguma forma e ter uma diferença no preço, né? E por que o Banco Central quer entrar para comprar esses títulos? Porque quer ajudar o mercado de crédito, por exemplo? Não. O que acaba acontecendo é que você tem se as maiores empresas do Brasil pagam CDI mais 4, CDI mais 5, imagina o que as empresas menores vão pagar. Então, o que o Banco Central quer no final do dia é fazer com que o custo de crédito para o Brasil inteiro, para as empresas em geral, para as pessoas, diminua, né? Porque esse crédito ele acaba sendo
o piso, né, do custo de crédito para o mercado como um todo. E quando ele fala em título público, por que ele quer fazer também o título público? Porque o título público é base para o custo de crédito. Por quê? Quando você compra um carro 3, 5 anos, ou quando você quer comprar uma máquina, quanto é que o banco vai te cobrar se você quiser pagar um pré-fixado? Ele vai olhar o custo de juros futuros, que basicamente é o custo do título público. Então, por isso que ele quer atuar ali no 3, 5 anos, foi o que basicamente eles tinham falado. Tá? Então, o cenário que a gente está vendo, basicamente, que era um cenário bastante complicado há 2 meses atrás, ele está melhorando, e o cenário de crédito, de certa forma, a gente pode explorar depois um pouco mais, melhorou bastante dentro desses 2 meses. Na realidade, o momento mais agudo foi entre 15 de março e 15 de abril. A gente já teve, nesse último mês, uma bela tranquilizada no mercado, né? E nem precisou o Banco Central entrar, né? O Banco Central basicamente foi aprovado há uns 10 dias atrás, que o Banco Central podia entrar no mercado, teve 2 aprovações na Câmara, 2 aprovações no Senado, demorou bastante tempo. A gente viu, primeiro, uma redução no resgate dos fundos, isso ajudou, né, porque você tinha menos títulos sendo vendido, e da mesma forma você começou a ter outros participantes no mercado entrando. Então, você viu, no primeiro momento, os bancos grandes comprando os títulos, depois os bancos médios. Para os bancos médios, eles não tinham acesso a essas empresas, a esse nível de spread, então eles compraram um pouco. Vemos fundos novos entrando, sendo criados, fundos multimercado e ações até comprando esses títulos, e a gente já está vendo uma movimentação em direção ao normal, né, ao anterior. Né? A gente viu ali tendo negócios rodando a CDI mais 7, CDI mais 8, em alguns momentos mais agudos, e a gente estava vendo, basicamente hoje, voltando já para um CDI mais 3 as taxas. Por isso até que a gente viu esse último mês os fundos rodando super bem, que na realidade você teve um ganho maior do que por causa dessa maior tranquilidade, volta ao normal, né? Você antecipou seus ganhos, né? Tá? Então, o contexto maior foi esse, a gente pode entrar agora mais no específico também. Na verdade, eu até tenho algumas perguntas aqui, e eu acho que algumas delas até você já meio que explicitou, que foi assim, como que você acha que essas empresas podem sair, principalmente as empresas que vocês investem nos títulos, né? Eu sei que você já falou, mas às vezes ser um pouco mais abrangente. Talvez, abrangente na parte econômica, né? Porque, por exemplo, como você acha que as empresas podem se tornar mais fortes? Qual que é essa oportunidade que eles têm? Acho que taxa de juros mais baixa, né? Isso ajuda? Vou te dar alguns exemplos, por exemplo. Então, o que está acontecendo, essas tendências aqui, né? Vamos falar... o pequeno lojista, de certa forma, ele vai acabar sendo mais afetado, né? E acaba você fazendo mais indo para o e-commerce. Então, vamos dizer algumas empresas que a gente tem. Quem acabou sendo os grandes vencedores? Todo mundo fez uma compra no varejo, no Lojas Americanas, fez compra na Americanas.com, né? Fez compras na Magazine Luiza, Via Varejo. Essas empresas saem muito mais fortes do que elas entraram. Então, provavelmente, todo mundo vai testar isso com mais frequência, de usar, né, Pão de Açúcar na parte do e-commerce, o Carrefour na parte do e-commerce. Então, essas empresas acabam se consolidando, né, porque a gente vai ver muito comércio local, de certa forma, fechando as portas, infelizmente. Outro exemplo, você pega a academia de ginástica, você pega a Smart Fit, né, que é uma academia que tem dívida também no mercado. Imagina o que vai acontecer com pequena e média academia, né, que você está fechado 3, 4, 5 meses. Esse cara não tem fôlego. Então, essas empresas vão entrar e vão provavelmente sair mais fortes do que antes, vão estar abrindo outras unidades, porque tem outras empresas que nem tanto. Então, assim, você falar assim, shopping center, que é um outro setor. A gente aqui no Brasil, na realidade, usa shopping center muito mais para uma questão, não é que nem os Estados Unidos, que é estritamente compra, né? Aqui é muito mais lazer também,
né, principalmente nas cidades grandes. Então, você acaba fazendo isso, essa tendência continua e, na realidade, você não vai perder muito, a gente não vê perdendo muito ali. Ele pode ter uma metamorfose, talvez, né? Ele vai se reinventar. De talvez ir um pouco mais para o entretenimento do que para a parte de consumo, propriamente, né? Mais para serviços, né, talvez. Isso, então, você muda um pouco o mix do shopping, mas o shopping vai continuar lá. Então, um pouco assim, as empresas grandes, o que a gente já viu até a gente já teve algumas conversas de comprar concorrente, também, que é outra coisa, expandir negócios, né, também é outra coisa que está acontecendo. A gente já teve algumas conversas até das empresas que a gente tem deles estarem olhando esse tipo de situação. E no final do dia, assim, na hora que você tem as empresas fechando, quebrando, você tem alguém tomando o lugar dessas empresas. E acabam sendo as empresas grandes, né? Tá. Exato. Não, o market share, eles vão aumentando, geralmente os maiores vão englobando os menores, né? Ou se não englobar a própria empresa, ele engloba aquele mercado consumidor que a menor tinha, né? Sim. Você acaba... E, por exemplo, agora, a gente tem uma discussão grande do e-commerce, não é nem e-commerce, né? Tudo que você tem da questão da digitalização, né? Você está fazendo. Você começa a testar, muita gente está falando, pô, é legal fazer e-commerce, né? Eu compro, não preciso ir na loja, recebo em casa, pô, funciona. E aí acaba usando mais também, né? Já testou, viu que funciona. E eu acho que uma das coisas que eu vejo que pode acontecer muito são as empresas também começarem a tentar começar a baratear seus custos, principalmente, por exemplo, com custos de viagem, com custos de, por exemplo, tem muitas reuniões de grandes empresários que talvez antes era feita porque o cara tinha que viajar para lá e agora ele vai fazer via Zoom, e isso daí vai baratear os custos da empresa significativamente também. Não, no limite você está falando até a questão do home office, né? Também. Isso. Você não precisa nem mais tamanho também, escritório. o custo fixo dela vai baixar bastante, né? Você pega, tem empresa que já está falando, vamos fazer home office, né? Fica em casa, é bom para o funcionário, é bom para a empresa, você consegue diminuir o escritório, né? Também, né? Em vez de você ter... Na margem, nós vamos ter, às vezes, muito mais empresas muito mais lucrativas do que e muito mais eficientes, né? Eu acho que o que eu vejo nas grandes crises, talvez eu não pareça, mas já passei por algumas também, mas assim, estamos juntos. O que geralmente as empresas que quebram são aquelas empresas que nem no momento bom o cara consegue ter uma gestão eficiente, né? Nem no momento propenso lógico que tem algumas que são muito bem geridas, mas geralmente são empresas que no mercado crescente, no mercado mais dinâmico, essa empresa também às vezes não conseguiu, ou fez investimentos ruins. Essa empresa é aquela que não aguenta passar por uma crise, ou ela é engolida, ou ela fecha as portas mesmo, né? Não as menores, as maiores, né? Não, e é gozado, assim, quando você vê alguns casos, assim, como é que as empresas se reinventaram em tão pouco tempo, né? Então, você pega a gente estava conversando, tem algumas empresas que a pessoa fala, cara, a empresa sempre foi muito arcaica, a empresa nunca tomou nenhuma decisão, virou a chave em 5 dias. Porque ou fazia isso ou morria. Precisou, né? É necessidade e aí falou, faz alguma coisa. Ou você pega outras empresas com modelo de negócio. Então, você pega, por exemplo, a gente falou da Smart Fit. Os caras estão fazendo aula pelo Zoom, aula online também, que não tinha. Isso é a capacidade do ser humano de se adaptar, é algo impressionante, né? E talvez esse negócio da aula online seja um outro business deles, que antes eles não estavam fazendo. Então, até criou uma linha de negócio nova, não sei, mas que pode ficar. Isso é fantástico, porque assim, o cara, tem muito cara que não, vamos colocar academia, né? O cara não vai na academia pelo deslocamento. Mas se ele tivesse na casa dele, por exemplo, o cara trabalhou até a noite, ele está na casa dele, vai fazer uma aula na casa dele, que depois ele toma um banho e dorme, então ele com certeza ele pode estar consumindo uma coisa, então gera novas oportunidades de negócio, que às vezes as pessoas, eu vejo que assim, na crise, principalmente as pessoas que são os investidores, né, diante do pessimismo exacerbado que tem dentro da crise,
as pessoas acabam não conseguindo visualizar as metamorfoses que isso pode trazer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas assim, às vezes ficam focados muito no mal. Então a gente tenta ficar mostrando para elas, isso pode acontecer, isso pode, entendeu? É justamente falar sobre isso que faz a gente sair muito mais forte, né? E o que aconteceu muito com a gente, assim, a gente acabou. Eu acho que a gente dá sorte também, porque assim, a gente acabou não vendo muita televisão, né? E assim, quando você via a televisão, você vê assim, morte, todo mundo vai morrer, número. E assim, acaba também. E você já ficar em casa não é agradável, né? Quer Exato. dizer, ficar em casa da forma como a gente ficou, né? Se não podemos sair, né? Quer dizer, não é nem questão, assim, não tendo opção, né? E aí, Exato. ficar ou não em casa é outro problema. Ou fica ou Se fica. você quiser. Então, assim, as notícias eram muito ruins, né? Isso também não ajudava. Então, você já não sabia o que ia acontecer. E só notícia ruim não ajuda nada, né? Então, agora é o que você falou. Assim, tem muita coisa boa que vai acontecer, que aconteceu com muito avanço, muita nova tecnologia, forma diferente. Agora, a gente vai sair diferente, né? Que é o que a gente está falando. E seja porque você não vai trabalhar tanto no escritório, mais em casa, enfim, usar mais tecnologia. E é engraçado esse tipo de coisa, assim, às vezes o Zoom, por exemplo, já existia. Só que você não usava tanto, você falava no telefone. Agora provavelmente você vai parar de falar no telefone e vai falar mais do Zoom, que você vê a outra pessoa do outro lado. Exato. E tal. E uma pergunta que eu tenho aqui, e aí mais você que está vivendo isso, como que você vê o futuro do crédito privado, do produto crédito privado? Quais nuances que você acha que antes não tinha e que agora a gente vai poder ter mais? Então, vamos lá. A primeira coisa, assim, renda fixa existe no mundo inteiro. Estados Unidos, países com taxa baixa. E, assim, você tem vários tipos de renda fixa. Então, basicamente, a gente está olhando no Brasil, CDI, né? Sempre foi o que teve e usava pouco crédito porque a taxa de juros era alta. O crédito acaba sendo uma das formas de renda fixa e você ganha um a mais porque você está correndo um risco de crédito, né? Que por isso que é crédito privado. O que a gente está vendo, primeiro a taxa de juros no Brasil está baixa porque a inflação está baixa. Então, não é que você está aplicando ganhando 4%, 5% que é ruim. Né? Você tem que olhar que você está ganhando 4%, 5% enquanto a inflação está 1,5%. Então, o juro real que você tem, ou seja, quanto sobra acima da inflação, está até maior do que quando a gente ficava lá com 1% ao mês, que era os 14% na época da Dilma. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que renda fixa, o spread de crédito hoje que a gente tem para o nível de risco que a gente está correndo está muito alto. Então, a gente nunca teve um spread tão alto como a gente está tendo. Então, você começa a valer a pena você investir também em crédito. Então, hoje você tem nos títulos, em média, você está falando em alguma coisa de CDI mais 3 para uma qualidade de empresa muito boa. Então, isso torna Então, por isso, quando eu falo que você tem um CDI de 3, pega um fundo um papel de 2%, 3% a mais, você está falando que rende 5%, 6% essa sua aplicação. Então, começa a fazer sentido, né? Mais ainda, porque ou você vai para o título público ganhar 3%, ou você tem um investimento que rende um pouco mais. Então, o crédito privado, basicamente, tem essa vantagem. O que vai acontecer? Que eu acho que é uma coisa, Felipe, o pessoal fica preocupado, que não é do que o crédito... Por exemplo, o pessoal fala a questão de volatilidade, olhava a cota todo dia. O que está acontecendo hoje, basicamente, não é que o crédito aumentou a volatilidade, é que o mercado aumentou a volatilidade. Por quê? Porque antigamente, quando você olhava, falava, poxa, eu comprava crédito privado há 3 anos atrás e variava pouco, entre 95 e 105 do CDI. Só que se você pegar o número absoluto, ele não variou, praticamente a mesma coisa. Só que antes, ele variava contra uma Selic de 10, agora você está falando que a Selic é 3. Então, proporcionalmente, a volatilidade é maior. Mas, na prática, quando você olha o número absoluto, acaba não sendo. Mas o que a gente está vendo é que hoje você tem uma oportunidade fenomenal de investimento em crédito privado que a gente nunca teve antes, embora as pessoas estejam olhando o nominal e não o real.
Então, reiterando, isso é uma oportunidade que a gente está tendo, que talvez muitas vezes a gente não, talvez essas aberturas são, quantas vezes você já viu isso, Paulo? Assim, acontecer dessa forma? Dessa magnitude, nunca. Sinceramente, nunca. Então, gera uma, isso eu acho que é importante falar. Tipo assim, a gente está vivendo uma oportunidade em produtos de crédito privado para quem e por isso que o Paulo está aqui, para explicar o que é o crédito privado. Não utilizar crédito privado como talvez sua reserva de emergência. Deixa sua reserva de emergência no título público ali para você sacar a qualquer momento. Mas esse dinheiro que você tem ali que é o médio prazo, que ele está ali, o curto passando para o médio prazo e até o de médio e longo prazo, esse produto ele pode ter uma busca de melhores rentabilidades. E você não vai conseguir isso via título público, você só vai conseguir isso, talvez, via crédito privado, né? Então, é a forma de melhorar o rendimento. Esse que você falou é uma grande verdade, a questão do horizonte de investimento. Quanto mais longo o horizonte de investimento, vai fazer mais sentido você aplicar em crédito e não aplicar em título público, né? Uhum. Então, porque justamente isso, a chance você vai ganhar muito mais dinheiro, né, no final do dia. Exato. Então, por isso que às vezes a gente fala com os clientes e a gente tenta explicar essa diferença de você deixar uma parte reserva de emergência, aquilo dali é totalmente diferente do que o seu investimento mesmo propriamente dito para ganhar valor no longo prazo, né? Então, o crédito privado continua sendo uma ótima diversificação, né, dentro do mercado. Eu acho que é bom ter na carteira sempre produtos de crédito privado, mesmo que tenha nuances como qualquer outro produto que vai te entregar uma taxa acima da taxa livre de risco que a gente fala, né? Que é isso que a gente precisa buscar. E a gente, quando você faz a gestão de um fundo, qual é a grande vantagem do fundo? Você está comprando, basicamente, você pensar os fundos hoje que a gente tem, o Denali, o Vinson e o Everest, você tem ali mais ou menos 100 emissores diferentes dentro da carteira, com prazos de vencimento diferentes, né? Então, você tem papel de 1 ano, 3, 5 anos, enfim. E você fazendo uma gestão dinâmica para estar sabendo qual papel que vale a pena ficar, vale a pena você estar comprando ou não, e você tem uma liquidez em 30, 60 dias, dependendo do fundo que você tiver. Então, isso também acaba sendo uma outra coisa interessante do produto, né? Sim. E, Paulo, eu queria ver se você deixar... Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco da Arx para a gente, como é o histórico da Arx, e também deixar uma mensagem para todos os clientes, o que você vem vendo, né? O que você já vem falando com os seus clientes também, porque nós estamos juntos lá, né? Meu dinheiro está lá também, então a questão assim, qual que é a mensagem que você passaria para a gente agora, você que está do outro lado, a gente está olhando o seu produto daqui, você está olhando de dentro do produto, né? Vamos lá. A Arx é uma gestora que já tem 19 anos, a gente tem basicamente 4 estratégias, que aí eu vou até comentar uma coisa que é bastante interessante. A gente tem ações, multimercado, renda fixa e crédito, né? E a gente faz parte do grupo PNY Mellon, então hoje a gente tem, basicamente, a gente faz parte de um grupo de 8 gestoras, que tem 1,7 trilhão de dólares sob gestão, e a Mellon tem uma outra divisão, que é a administração fiduciária e custódia, que é o maior custodiante global. Quando a gente vem para o Brasil, né, uma das coisas, um dos diferenciais que eu acho que a Arx tem, acaba sendo o fato da gente ter uma área de ações e uma área de crédito. E hoje, grande parte das empresas que a gente analisa, e grande parte dos setores que a gente analisa, está na Bolsa. Então, a gente tem uma sinergia muito grande com a área de equities, né, de ações da Arx, né, trocando ideias, falando com a companhia. Então, a gente sempre está falando com a companhia e falando com a companhia de formas diferentes, né, porque você tem a visão de ações, é diferente da visão de crédito. Então, você consegue construir o caso e, muitas vezes, ter bastante relacionamento com a própria companhia, né? Você tem tanto em ações quanto em crédito que acaba valendo a pena. Então, a gente procura fazer um processo de investimento bastante detalhado. A casa tem a filosofia muito grande de preservação de capital, então, mais até do que dos produtos nossos serem os melhores produtos todos os anos,
o que a gente procura fazer é a gente sempre ser os mais consistentes. Então, pegar a janela, por exemplo, você pega o fundo de ações nosso, que já tem bastante tempo, é um dos poucos fundos que tem, pega a janela de 3 anos, ele sempre é um dos melhores. Então, é isso que a gente procura fazer, muito mais do que propriamente você ser o melhor todo ano. Então, quando a gente olha no fundo de crédito, a gente faz um processo também que é bastante defensivo, né? Na realidade, a gente procura analisar as companhias, vendo capacidade que as companhias vão ter de pagar, ficar próximo da companhia. Acho que no momento de crise é interessante que você fica vendo como que essas pessoas, também é outra coisa importante na gestão, é conhecer os executivos, como é que elas se portam, né, na crise, né? Tendo novas oportunidades, vendo os novos negócios, enfim, fazendo a empresa crescer. Então, então a gente aproveita muito também para estar perto das companhias, para aprender, para saber o que eles estão fazendo. Isso é importante também na decisão de investimento. E a gente procura sempre estar olhando para o crédito da mesma forma de ação, que a gente procura comprar o crédito que está barato e vender o que está caro. Então, a gente procura também fazer uma gestão ativa. Porque quando você olha crédito, o que o crédito, quando você fala, não é só o risco de crédito, né? Porque na gestão, olhando, por exemplo, por que uns fundos caíram mais do que outros se você comparar agora março e abril, né? Porque, basicamente, outro risco que você tem que olhar é qual o vencimento dos papéis que você tem na carteira. Então, papel, como é que está o cenário? O cenário está ruim, eu vou querer encurtar a carteira para sofrer menos. O cenário está muito bom, eu vou alongar para poder ganhar mais. Então, esse é outro tipo de coisa que a gente faz em gestão, né? Então, olhar qual é o prazo médio que eu vou ter na minha carteira, montar uma carteira que é diversificada em relação ao setor, não está concentrada em nenhum setor. Então, isso tudo você faz dentro do processo de crédito, né? Outro ponto que a gente acabou não falando, a gente falou muito de fundo em CDI, mas em renda fixa e crédito também, você tem outros indexadores, que a gente chama, né? Então, você tem fundos em IPCA, tem um fundo que a gente gosta muito, que é o fundo de debênture incentivada. Então, ele basicamente segue a inflação curta para não ter muita volatilidade, você tem uma volatilidade de 2%, 3%. E a grande vantagem do fundo de debênture incentivada, assim como a debênture incentivada direto, acaba sendo que é totalmente isento de imposto de renda. Então, é uma outra opção que você tem, e aí você tem que casar também, que debênture incentivada já tem, por ser um indexador diferente do CDI, tem um pouco mais de volatilidade, então você tem que ter um pouco mais de horizonte de investimento, e para estar explorando a questão de renda fixa, né? Que renda fixa não é só CDI, né? E previdência também você tem fundo. Então, o que a gente procura fazer é fazer um mix, né? Para você entregar um produto para vocês com o menor risco possível, né? E com uma rentabilidade boa, sempre olhando, né, o pé da perda também, de olhar todos os cenários para montar um portfólio que seja mais consistente e com menos risco. Agora, Felipe, só para falar assim, o que eu acho que é importante na crise agora, né? Só para finalizar. Assim, todo mundo está... E foi uma coisa que eu vi de muita gente, e assim, eu tenho batido papo com um monte de gente, o pessoal fica muito assustado, assim, todas as empresas vão quebrar, vão sair de crédito, deu negativo porque as empresas estão quebrando. Na realidade, o que a gente viu, né, tem poucos, obviamente, problema de crédito você vai ter sempre, né, você sempre tem empresa, infelizmente, quebrando, mas assim, o cenário que a gente viu, a situação das companhias é bem tranquila, né? A opinião que a gente tem é essa, que está assim, os caras fizeram o dever de casa, estão fortes, são as maiores empresas do Brasil, então para a gente está muito tranquilo com as empresas que a gente tem no portfólio. E muitas vezes para quem não entrou, e quem estava, não faz sentido sair, porque você tem hoje um retorno nesses fundos muito grande, né? A não ser que assim, tenha necessidade de liquidez, aí é outra questão. E também para aquelas pessoas que estão fora, elas estão com uma oportunidade boa de você entrar, né? E só para que um outro conceito também, para explicar assim, por que o fundo deu perda? Assim, a gente vendeu o título. Eu não preciso. Quando você faz a gestão do fundo, não necessariamente eu preciso vender qualquer papel para perder o dinheiro, para a cota ficar negativa. Por quê?
basicamente, como você tem clientes entrando e saindo todos os dias, os fundos precisam fazer uma marcação a mercado, que nada mais é do que ver quantos títulos, qual o preço de compra e venda dos títulos, né, para poder fazer a entrada e saída tranquila de todo mundo, né? Então, basicamente, isso você tem essa marcação a mercado, então muitas vezes você não precisa vender. E a marcação a mercado, ela significa, se você teve uma outra pessoa que vendeu um título desse, por exemplo, que eu dei um exemplo que era 900 por 800 e é igual ao meu, pelo fato de um terceiro ter vendido esse título, ter negociado esse título, ele impacta a minha cota também, né? Então, é isso basicamente. E aí, como o título não mudou, ele vai render mais para frente. Então, hoje, né, dando um exemplo aqui também, que eu acho que é interessante, você tem, por exemplo, o Vinson. Se a gente olhar em fevereiro, 15 de fevereiro, quando estava tudo tranquilo, ele tinha um carrego, né, que é o quanto meus títulos levados ao vencimento, menos os custos, estavam rendendo, era de CDI mais 0,40. Hoje, o fundo rende CDI mais 2,40. Tá? Então, para quem está entrando, que isso que eu falei, é uma oportunidade muito boa para você estar vendo que é um nível de carrego bem maior do que era há 2 meses atrás. O risco da companhia não é que a gente está correndo muito mais risco, simplesmente pela situação que se desenhou com o coronavírus, né? Então, o que a gente vê hoje, que na realidade acaba também sendo uma oportunidade para aquelas pessoas que estão aplicando, né? Estão com dinheiro, que é o que você colocou bem, no Selic, né, no CDI, que você vai acabar rendendo menos se você tiver um horizonte de investimento compatível com, né, pelo menos se você tiver um dinheiro de médio, de mais longo prazo, que o Felipe colocou bem. E eu acho assim, que na realidade agora, assim, toda a crise você tem que estar muito calmo, né, para não fazer decisões com cabeça, não, vou sair de tudo porque o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, e agora cada vez mais a gente já está com um horizonte mais claro do o que deve acontecer para frente, né? Então o nível de incerteza diminuiu bem, e é que a gente está vendo assim, que as empresas, de fato, elas vão sobreviver e de uma forma até melhor do que estavam antes, que nem a gente deu alguns exemplos aqui. Tá? Exato. Eu acho que isso é importante o que você falou. Acho que a crise, a fase mais aguda da crise é quando você tem a absoluta incerteza do que vai acontecer. Você não sabe para onde vai. É aonde que as coisas estão piores, né? Então, por isso que a gente falava muito para as pessoas, olha, quando a bolsa estava muito baixa, quando todos os ativos estavam mais baixos, a gente falava, isso gera uma oportunidade de compra. Como que gera uma oportunidade de compra? Porque diante da incerteza, em alguns momentos, você pega empresas que têm 100 anos, Gerdau tem 100 anos, empresas que têm 30, 40 anos, que já passaram por crises. A gente sabe que essas empresas, bem provável que elas vão passar, podem bater uma onda ou outra ali, mas é igual um navio, né? Eu falo sempre como que é um navio de cruzeiro e aquele navio pequenininho, barquinho, né? A onda vai bater nos dois, um vai tombar e o outro não vai, entendeu? E o que a gente estava conversando aqui, assim, acho que tem outro ponto. Bolsa bateu 62 mil pontos, né? Quem entrou lá nos 62 mil pontos ganhou 30%, né? Ganhou 30%. Então, exato. E o que a gente fala? E foi naquele momento mais agudo, que ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo vai acabar. E, assim, se a gente olhar, essas coisas se repetem, né? Se a gente lembrar ali 2016, no início de 2016, não sei se vocês lembram o que era. É a história do vídeo do Moro, não sei, aquela confusão toda. A bolsa estava 38, acho que era 38 mil pontos. Foi o melhor ponto para você comprar. Só que ninguém queria. E o que acontece hoje, assim, até nos mercados, se a gente for ver, bolsa, de certa forma, até com esse finalzinho, né? Ela andou bem já, voltou uma parte boa, que a gente está falando aqui por volta de 30%. O juro, de certa forma, voltou praticamente tudo, e o crédito não voltou tanto. Então, o crédito também, com relação a esses outros ativos, ele está um pouco mais atrasado. Ele voltou um pouco, mas não tanto, né, quanto os outros ainda. Quanto se a gente fosse andar igual, né? Mais ou menos isso. Porque o que aconteceu, basicamente, foi um pouco de fluxo. Como bolsa, as pessoas estão acostumadas a cair 20%, 30%, é uma coisa, entre aspas, normal, o pessoal aplicou de novo.
E crédito, como ele caiu, e as pessoas não entendiam, achavam que as empresas iam quebrar, eu peguei uma vez conversando com uma pessoa assim, desesperada, né? O mundo vai acabar, vou vender crédito que vai quebrar todas as empresas, vou tirar o dinheiro. Eu olhei para ele, para a pessoa, e falei assim, posso fazer um único comentário? Ele falou, pode. Você sabe que as empresas que você está querendo comprar na bolsa são as empresas que eu tenho em carteira em crédito? Então, cara, é verdade. Eu falei, calma. Que é um pouco que eu estou falando assim. É que é a questão do desconhecimento, às vezes, né? Eu falei, calma, não é, as empresas são as mesmas, tem a sobreposição imensa. É que as pessoas às vezes não entendem, por exemplo, eu tento explicar às vezes para os clientes o que significa o crédito e o que significa uma ação. Porque é como se fosse um fluxo, né? Então, quando você entra numa empresa, o dinheiro entra no fluxo da empresa, a primeira coisa que ela vai pagar é o quê? Suas contas. A dívida que gera mais dívida para ela, que é o quê? É o crédito. A ação, ela é a última, né? Então, por isso que a ação oscila muito mais, porque se ela tem um fluxo, ela tem o crédito, o salário, ela tem um monte de coisa para pagar, para depois sobrar o dinheiro e aí vir o dividendos, que é nas ações, né? Vou te fazer outra pergunta que a gente estava até discutindo. Por que o fundo de ação comprou dívida? Porque a dívida estava tão alta. Não, a dívida estava tão alta, tão desconecta com a realidade, que a dívida estava pagando mais do que o retorno da companhia. De dividendo, exato. Isso aí estava dando... Ela estava comprando a CDI mais 7,5, uma companhia. O ROIC da companhia era 9,9. Ele vai diminuir o risco da carteira, né? Porque a volatilidade vai ser infinitamente maior do que uma ação, e ainda vai conseguir retornos maiores, né? Então, Desculpa, pode falar. Não. E é o que você falou, ele vai receber antes da ação. Exato. É o que você falou, a ação fica para o fluxo ao final. Ele está entrando na frente, na fila, né? Mas eu acho que isso é bom. O que está acontecendo, assim, lógico, pode ser mal interpretado isso, mas assim, o que nós estamos passando é um processo de amadurecimento, principalmente porque a gente vai precisar desse amadurecimento, principalmente com esse CDI mais baixo. A gente nunca precisou saber disso. A gente nunca precisou saber o que era crédito. A gente nunca precisou saber por que uma ação oscila. Então, assim, agora isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Quando a gente falava para o cliente que o americano, quando nasce o filho dele, ele vai lá e compra uma ação, ou ele compra bonds de empresa, o cara não entendia nem o que a gente estava falando. Porque ele comprava o quê? CDI, era CDI. Qualquer coisa era CDI, né? Parado, o dinheiro rendia 1,2%, 1%, né? Mas vamos lá, isso aconteceu no Brasil desde o 94, quando foi criado o Plano Real. Exato. Então, E aí a gente falava assim, na realidade era o inverso, né? Quem é o louco que vai botar o dinheiro em bolsa, você ganha 15%, né? Com 15% ao ano, isento, e com liquidez diária. Exato, é isso. Agora mudou tudo, cara, mudou tudo. É um mundo diferente. Então, assim, eu falo que essa crise ela trouxe um aprendizado, um nível de aprendizado, porque as pessoas tiveram que buscar sobre os produtos, entender onde que ele está, para ele saber se aquele produto é para ele, se não é, entendeu? Então, assim, não é nem para que ele tenha que investir, é para ele saber se aquilo dali é palatável para ele ou não, entendeu? E o nosso trabalho é essas lives aqui é justamente para levar essa informação para o cara falar, peraí, então dá para eu respirar para tomar decisão, porque um monte de gente querendo fazer 180 graus, né, dar um cavalinho de pau na carteira, eu falei, peraí, vai nessa. E outra coisa que você falou do cavalo de pau, assim, eu sempre falei, até ano passado foi um ano ruim, entre aspas. O que eu quero dizer com ano ruim? A gente pegou 17, teve Joesley. 18, teve caminhoneiro. Ano passado não teve nada. E a gente teve fundo ali dando 50%, 100% fundo de ações. Todo mundo achou que é fácil ganhar dinheiro, que só ia para uma direção. E aí é o que você falou, tem que segurar, dar uma acalmada, porque as pessoas acabaram tomando muito mais risco do que de fato elas aguentavam, né? Não entendia. Eu falo que isso daí se chama a inércia do movimento. É igual, por exemplo, tinha um cliente para mim hoje falando assim, nossa, por que o dólar está caindo? Eu falei,
porque subiu 40% no ano, uma hora ele vai cair. Então, assim, a inércia do movimento de achar que, assim, tudo vai continuar a mesma coisa. Então, bolsa vai subir 50%, o dólar vai subir para R$10. Não vai, gente. Vai chegar uma hora que vai ter um teto, vai chegar uma hora que a bolsa vai parar de cair, vai ter uma hora que a bolsa vai parar de subir, vai ter uma hora que o crédito para de cair, tem hora que vai... Então, tudo são ciclos. E isso foi interessante justamente para que a gente entenda que isso tudo é ciclo, quanto que você pode colocar naquele produto, quanto você não pode colocar. Acho que isso é importante. Eu acho que esse ponto aqui que você tocou é uma grande verdade. A gente, na realidade, quanto mais você está no investimento, é aquela história da Bolsa. Quando a Bolsa está na capa, aquela brincadeira, está na capa da Exame, bateu 120 mil pontos, todo mundo queria entrar. Né? Só que o movimento já começou lá atrás a 38 mil pontos em 2016. Exato. Eu tenho uma pastinha aqui, pô, desculpa te cortar, mas eu tenho uma pastinha que chama Pegadinha do Malandro, que era uma palestra que eu fazia, que era assim, eu pegava a informação, por exemplo, empresa tal gera compra de tal papel, eu pegava, printava ali, printava o gráfico já tinha subido. Aí eu pegava, passava uns 15 dias, daqui a pouco eu printava o gráfico de novo e vinha uma outra informação, problema na empresa e tal, a empresa já tinha caído 15%, 20%. Por quê? É isso, tipo, os caras, o movimento chega atrasado, então a gente tem que estar sempre antecipando esses movimentos. É o que eu tento mostrar para os clientes aqui, tem que ser um pouco mais, a gente tem que entender um pouco mais essas informações que vêm para hoje, para a gente, porque não é tão simples ganhar dinheiro na bolsa, não é tão simples ganhar dinheiro no crédito privado, nada é simples. Tudo que for muito simples tem que gerar uma dúvida ali, entendeu? E o Brasil não é tão simples, né? Que nem a gente... Nunca foi, né? Nunca foi. Também tem esse complicômetro, né? Então, exato. Tem um assessor aqui que ele fala que Brasil não é para iniciantes, para amadores, é só para profissional. Né? Eu acho que assim, você tem que aprender e tomar risco, acho que comedido, né? Saber, quer dizer, na realidade, conhecer até o risco, né? Do que você pode esperar e por que você está até investindo, né? Exato. Então, que é aquela história, né? Eu dou muito exemplo com esse daqui, assim, a gente tem um fundo de debênture incentivado, eu quero assim, eu vou aplicar esse fundo por 2 meses, não aplica, porque você tem que você tem que entender o porquê e quanto tempo você vai ficar investido, né? Aí você pode saber se aquele investimento é bom ou não para você, que pode ser bom. O vizinho também só fala que ganhou dinheiro, né? Todo mundo só ganhou. Até hoje eu só vi gente que ganhou, ninguém chega para mim falando que perdeu. Paulo, muito obrigado. Acho que foi, o bate-papo até extrapolou, a gente falou até filosofou aqui um pouco, né, cara? Mas legal, muito obrigado pela parceria aí. Já tem longo tempo que eu conheço você, né? Você já veio aqui na empresa e é muito legal a gente poder estar fazendo esse bate-papo e espero que depois que passe isso tudo, a gente faça aquele nosso evento, trazer vocês para falar aqui, para todo mundo que está vendo você em vídeo, ver você pessoalmente e conversar um pouco mais de mercado. Isso eu acho que é uma coisa assim, que todo mundo falou. Assim, você vai ter tem o vídeo, tem o Zoom, vai continuar, mas o pessoal vai continuar. Tem que continuar. Né? Tem que fazer evento, cara. Vamos todo mundo, a gente tem que conversar perto aqui, pô. Né? Felipe, cara, obrigado, foi ótimo. Muito obrigado. Viu, pessoal, um abraço para todo mundo aí. Quem tiver dúvidas, perguntas, mandem para a gente manda para o Paulo. A gente vai sempre, a gente tem esse fluxo com ele bastante legal, a porta está aberta. Então, assim, essa comunicação fica muito mais fácil agora com a gente aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Bom fim de semana. Tome cuidado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.